Simplifique cada uma das expressões a seguir. Toda vez que a gente tem expressões que envolvem fatoriais, a gente quer abrir o maior até chegar no menor, em geral em divisões, para poder simplificar, para poder cancelar. Então, olhando para o item A, 8 fatorial sobre 5 fatorial. 8 é o número maior, então vou abrir o 8 até chegar em 5 fatorial. A gente vai ter aqui 8 vezes o seu antecessor 7, o antecessor dele o 6 e o antecessor dele o 5. Cheguei no 5 fatorial, que é o cara que está no denominador. Então, isso dividido por 5 fatorial, posso simplificar. Esse 5 fatorial indica 5, 4, 3, 2, 1, e esse também. Então, eu posso simplificar os dois números. O resultado vai ser 8 vezes 7 vezes 6. Bom, 6 vezes 7 são 42, 8 vezes 42, 2 vezes 8, 16, 8, 32, 33. Resultado dessa simplificação, 336. Vou tentar fazer a mesma coisa no item B. No entanto, você tem um numerador com uma soma e aí você tem um denominador que é somente o 5 fatorial. Nessa soma você tem o 5 fatorial e você tem um 7 fatorial. Normalmente a gente abre o maior até chegar no menor. Já que esses dois aqui são 5, eu vou abrir o 7 também para deixar com 5 fatorial. A gente aqui teria 7 vezes o antecessor dele, 6 vezes o antecessor 5 fatorial, parou aí, mais o 5 fatorial sobre 5 fatorial. Uma forma diferente de deixar isso seria assim: 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, mais aqui, como não tem nada multiplicando o 5 fatorial, você poderia colocar o 1 só para visualizar, que é o 1 que multiplica 5 fatorial, ou que você tem um 5 fatorial aqui, enquanto aqui você vai ter 42. E isso tudo está dividido por 5 fatorial. Como assim 42? Olha ali, esse produto dá 42. Então, você tem 42 vezes o 5 fatorial, mais uma vez 5 fatorial, tudo isso dividido pelo 5 fatorial. É bastante comum a gente fazer esse tipo de cálculo quando você tem uma incógnita, mas quando tem número as pessoas às vezes se confundem. Por exemplo, se você tivesse 42x mais x, você não teria dúvida alguma em colocar 43x. Você está pegando 42 com mais 1 e dando os 43. Basicamente, o que você tem é a mesma coisa aqui. Os 42 com mais 1, olha ali, 42, 5 fatorial, mais 1, 5 fatorial. Ou seja, você vai ter 43, 5 fatorial. O 5 fatorial está no lugar do x, nada além. Então, eu posso colocar que isso é o mesmo que 43 vezes 5 fatorial. E tudo isso estava dividido pelo 5 fatorial, que agora, simplificando, já que está numa multiplicação e divisão, cancelei. O resultado desta simplificação será o 43. E nesse caso, basicamente você tem a mesma coisa. No entanto, ao invés de números, como estavam no item A e no item B, você tem uma expressão n mais 1, n menos 1 e n. Novamente, você tem que pensar sempre em abrir o maior até chegar no menor. Entre os três valores, n mais 1, n menos 1 e n, qual é o menor? N menos 1. Se você tem dúvida a respeito, quando você olha para os valores assim, não sabe dizer qual dos três é o maior ou o menor, substitua o n por algum número. Sei lá, n igual a 10. Se o n for 10, isso aqui vira 11. Isso aqui, 9. 10 menos 1. Isso aqui, 10. Qual dos três é o menor? Esse. Então, um n menos 1 seria o menor. Qual o maior? Esse. Então, n mais 1 seria o maior. Ok, deixa eu limpar isso aqui. Não vou chutar, vou pensar o seguinte. Um valor é o n, o outro é o n mais 1, ele é o sucessor deste, você somou 1, ele é maior do que este.
E esse aqui é o n menos 1. Em relação ao n, é o antecessor do n. Então, é fácil verificar que numa sequência crescente, você teria o n menos 1, seguido pelo n, e na sequência o n mais 1. Posso falar aqui em relação ao n, o n menos 1 é o seu antecessor, o n mais 1 é o seu sucessor. Então, está claro que esse é o maior e esse é o menor. O que a gente quer é deixar em função do menor. Do mesmo modo que eu fiz aqui, Thiago, mas aqui os dois eram iguais. Ok, podiam ser diferentes e a gente ia sempre tentar buscar o menor. Então eu vou abrir este, n mais 1, vou reescrever, é ele vezes o antecessor, é o n. O antecessor é o n menos 1. Como o n menos 1 é o menor dos três, eu vou parar aqui. Então, esse n mais 1 fatorial virou n mais 1 vezes n menos 1 fatorial. Mais, porque ali estava numa soma, n menos 1 fatorial. Ele já é o menor. Vou deixar um espaço aqui. N menos 1 fatorial. É o menor, já está. Sobre n fatorial, não, vou abrir. N vezes o seu antecessor, n menos 1. Pronto, chegou no menor fatorial. Novamente, com o mesmo raciocínio que eu fiz aqui, se não havia nada multiplicando o 5 fatorial, é o mesmo que pensar que eu tenho 1 multiplicando aquele valor. Não há nada aqui multiplicando n menos 1 fatorial. Aqui é como se eu tivesse o 1 multiplicando. A ideia que você usou aqui seria a de colocar o valor do 5 fatorial em evidência. Eu posso fazer isso aqui. Quem está nos dois termos do numerador? N menos 1 fatorial. Ele está nos dois. Então, coloco ele em evidência. Se eu coloco n menos 1 fatorial em evidência no numerador, o que é que resta do primeiro termo? Esse n mais 1 vezes n. N mais 1 vezes n. Mais, porque ali estava numa soma, o que resta do segundo termo? O 1. O 1 que a gente acrescentou. Sobre n vezes n menos 1 fatorial. Perceba que o n menos 1 fatorial em cima é um fator. Ele está multiplicando tudo isso. E aqui embaixo também tem um n menos 1 fatorial como um fator. Vou simplificá-los. Esse vai embora com esse. Fazendo uma distributiva, aqui, n vezes n, n quadrado, 1 vezes n, n, com mais 1, tudo isso sobre o valor que sobrou ali, n. Pronto, essa é a versão mais simples daquela expressão dada em função de fatoriais. Ok?